Hello! Vamos começar mais um podcast e, novamente, com esses dois queridos irmãos. Tá aqui pela terceira vez, né? Terceira ou quarta, hein? Terceira ou quarta, né? E não é só pela capacidade profissional que eles têm, mas sim pela simpatia, pelo carisma, por N coisas que a gente está agregando cada vez mais nos nossos encontros. Rapaz, o cara é bom mesmo, né? E amigo isso daí de verdade. Isso tem edificado muito. Todo podcast da gente tem me edificado muito. E as pessoas que me rodeiam, eu pego esse conhecimento que vocês têm e transfiro para outras pessoas. Legal. E a gente vai pedir para você fazer a mesma coisa. Compartilha, se inscreva, ok? Anota, que você vai entender muito mais sobre você baseado no conhecimento desses homens, que tem feito muita diferença, pelo menos para mim e para as pessoas que me rodeiam. Alguns falam assim, o Cândido é bem esperto. Não, mano, eu só pego aqui, entendeu? E vou compartilho. E isso tem feito muitas pessoas a sair da depressão, sair do vitimismo, ter feito as pessoas prosperarem. E eu quero que você participe disso também, ok? Meus amigos, obrigado mais uma vez pelo carinho. A gente que agradece. E a honra é nossa. Eu acho que assim, é sempre uma troca, né? Sim, com certeza. Sempre é uma Sempre. troca. Todo lugar que a gente vai, que nós temos oportunidade, não só podcast, lugar você troca, né? Você interage, a gente está aprendendo. Sim. É uma sinergia. Estamos aprendendo, estamos ensinando, e ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem tão tolo que não possa ensinar. Então, essa é a primeira chave. A parte do tolo, essa eu não sabia. Mas é verdade. Porque sempre você, vai ter alguém que você pode compartilhar alguma alguém coisa vai de saber bom. mais que você. Exatamente. É fato, né? A gente trabalha com infoproduto, a gente fala, você sempre tem um conteúdo que você pode agregar. Quando vai montar um infoproduto, vai agregar na vida de alguém. Sim. E às vezes não é uma pessoa. Algumas vezes é dezenas e até dezenas de milhares de pessoas. Sim, exatamente. Às vezes só seu histórico de vida, sua resiliência. Eu tô chupando a bala que ele me deu, tá ardendo pra caramba. Então, que arder. Eu avisei, cara. Tá ardendo mesmo. Isso aqui, ó, é da bala. Onde eu tava, gente? E assim, e às vezes só a resiliência, a prova que a pessoa passou em curto, médio prazo de tempo, as dores, ela compartilhando, ensinando como ela conseguiu superar, já ensina, já orienta, já ajuda bastante. Você encurta o caminho, né? Exato. Bastante. E quando a gente observa, igual essa frase que a gente falou aqui, do tolo poder ensinar, às vezes ele não ensina diretamente, mas indiretamente. Por quê? O sábio observa, vê o tolo errar e não erra. Esse caminho eu não quero seguir. Não que nós sejamos sábios, né? Mas a gente tem que entender como que as coisas funcionam e tentar não errar, né? Eu tô lembrando de uma coisa aqui que aconteceu e vocês, de alguma forma, vocês me ajudaram quando vai fazer um mês. Amanhã faz um mês que meu pai faleceu. E vocês mandaram mensagem no pessoal. E nesse mesmo momento que vocês mandaram mensagem, meu irmão também mandou a mensagem. Falando assim, eu falei, como é que você tá? Aí ele falou assim, seguinte, você sabe que meu pai errou muito com a gente. Mas isso não diminui nem um pouco o amor que eu tenho por ele. E eu aprendi com tudo que meu pai fez na vida. Os erros e os acertos. Exato. Perfeito. Isso E mesmo. isso eu pratico como eu devo me conduzir como pai e como homem. Então, é indiscutível o que o meu pai foi pra gente. Então, o que é dentro do contexto que a gente tá falando? Meu irmão, meus irmãos todos, a gente aprendeu muito com a conduta do meu pai. Meu pai não teve referência paterna. Então ele agiu muito por instinto e pela ambiência. E os erros dele servem muito pra gente ver aprendizado. Muita coisa que meu pai fez, eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui não é bom. E algumas coisas que para alguns é erro, que não deveria fazer, pra mim foi maravilhoso ele ter feito. E agora no final ele falou assim, falou para meus irmãos, eu ri muito com o Cândido, eu fui muito duro com ele. Aí eu pensei, cara, se esse cara não fosse o que ele foi, você não seria quem Você não você seria é. quem você é hoje. eu não passaria pela metade pelo que eu passei, de cabeça em pé, algumas vezes apanhei, levantei, mas isso foi tudo um treinamento.
Na realidade, assim, ó, na psicanálise, a gente tem uma frase que a gente usa bastante no setting analítico, né? A questão não é o que fizeram com você, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Exatamente. É isso que vai fazer a diferença. É isso. E aonde você vai chegar e aonde você quer ir. E então, a frase do nosso livro. Sim. A dor é inevitável, exato, mas o sofrimento é opcional. O que você vai fazer com a dor? E o sofrimento também, eu acho, na minha percepção, vocês me corrigem, que pelo um tempo ele é válido. Sofrimento é válido? Nós aprendemos através das frustrações, do sofrimento, da tristeza. Sim. Tem Não pode perpetuar isso. Não, jamais. Não. Mas aquilo, por dado momento, vai te servir para crescimento. Se você for sábio. Essa que é a grande questão. Você estava falando do seu pai, né? Os erros que o seu pai cometeu, você não quer cometer. Exatamente. Por quê? Porque você tem consciência do que os erros dele não foram coisas boas e que você não quer repetir. Mas tem gente que não reflete sobre isso. Simplesmente repete o padrão. Padrão. Entendeu? Então, a conscientização, cara, é a melhor coisa que e aí onde entra a sabedoria, né? Sim. E alguns vão usar no meio gospel, que é fruto do espírito, e outros vão falar de inteligência emocional, vão falar de forma científica. Faz sentido? Porque os dois eu acho que são a mesma coisa, ou não? Posso falar? Pode, lógico, nós estamos querendo ouvir as suas belas cãs brancas, né? Olha lá. Vai falar, você gosta da piadinha, né? Você gosta, né? Gente, olha assim, olhando pro shape, olhando pra face, quem que vocês acham que é o irmão mais velho? Ele, né? Ele pinta o cabelo, esqueceu de pintar a barba aqui, ó, como é que tá branquinha. Pois é, né, gente? É brincadeira. Eu sou brincadeira, mais mas velho. é sério. É isso mesmo. Não, mas compartilha aí que é legal. Não, isso que você comentou é muito importante porque assim, né, dentro dessa questão das inteligências, a gente tem a inteligência, né, que é a que seria que o pessoal sempre costuma entender como o quociente intelectual, né, por onde de forma equivocada as pessoas contratam sempre por esse quociente intelectual, essa inteligência, mas isso pede pela falta de inteligência emocional. Só que uma coisa muito importante, a inteligência emocional, inteligência é como você vai gerir melhor as suas emoções. Você não controla as emoções dos outros, mas você pode controlar as suas emoções. Emoção está relacionada sempre com os estímulos. A todo instante você está recebendo um estímulo que vai disparar certas emoções. Aí nós temos as emoções que são básicas. Qual é? Medo, raiva, nojo, tristeza, alegria. Então essas emoções básicas, elas vão te mover no dia a dia. Então a inteligência emocional, quem tem maior inteligência emocional, ele vai se virar melhor na vida. Porque ele vai conseguir lidar com esses estímulos. E nas inteligências que são, nas emoções que são aquelas que chamamos de negativas, ele vai conseguir sair delas de uma forma mais rápida. E aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí entra no ponto que você comentou, a inteligência espiritual ou existencial, ou aquela que a gente acessa quando a gente tem o Espírito Santo agindo na gente, onde ele gera o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito nada mais é o controle das emoções do velho homem. Então o que é o fruto do Espírito? Longanimidade, mansidão, benignidade, amor, temperança. Então, se você está com raiva, aonde o fruto do Espírito ele vai entrar para ajudar você a manejar isso? A longanimidade, tardio, longo ânimo, né, para você se irar. A mansidão. Então percebe que a inteligência existencial, essa busca, né, daquilo que são as coisas eternas, as coisas de Deus, elas te dão mais poder de gestão na sua inteligência emocional. E aí a pessoa que desfruta disso ou busca isso, ela vai ter um melhor controle da sua vida. Entendeu? Então olha só, o René Descartes ele falava do ponto de Deus, que tem aqui, que hoje a ciência ela comprovou a existência. O que é o ponto de Deus? Quando você estimula esse ponto de Deus, você tem uma melhor percepção das coisas, uma melhor gestão da sua realidade, porque você consegue controlar melhor as suas emoções. Caraca. O negócio é brilhante, né? É coisa incrível. Maravilhosa. E como que você acessa esse ponto de Deus? Aí entra na questão do gestual. Você fazendo assim, você está acessando a sua espiritualidade.
Então, isso daí não é só um comportamento católico de fazer isso? Não é? Não é. Porque você, fazendo isso, você automaticamente está fazendo um comportamento, um ato que você ativa o teu cérebro. Aí, logicamente, as pessoas carregam isso com superstição. Exatamente, entendeu? Que era o meu caso. Porque a pessoa fazendo isso, ela sente algo bom, algo acabei positivo. De fazer e sentir, eu falei, Você acessou o ponto de Deus. Deus é tão maravilhoso que mesmo em relação à questão do pecado, ele deixou mecanismos para que a gente possa ter uma vida minimamente abundante aqui na Terra. Mesmo aqueles que não o conhecem. Caraca. Então você fazer assim, você ajoelhar, você está acessando o ponto de Deus. Se olhar para cima, você acessa. Cara, isso é fantástico. Você sabe que quando as pessoas estão pensando em se suicidar, existe um número que elas podem ligar, em que elas conseguem uma orientação. Sim. Então, a primeira coisa para você fazer o manejo de suicídio, que é o conselho de quem está do outro lado do telefone, olha para o céu. Caraca. E aí você lembra da palavra de Deus, aí leva os meus olhos para os montes, de onde me irá socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço toda entardecer e tô pegando a mania de fazer também de manhã. Eu olho para o céu e falo, Salmo 121, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as boas obras de suas mãos. Um dia anuncia ao outro dia sem fala, e uma noite, uma noite fala para outra noite sem fala no silêncio, mas eles anunciam a beleza, a grandeza de Deus. Gente, então, cara... Eu tenho ativado o ponto de Deus constantemente, porque como eu moro na chácara... Natureza, meu amigo, cara, é a conexão. Natureza. Isso aqui é excelente, olha a vista que a gente tem aqui. O que o Manuel Carlos comentou, né? A pessoa está nesse sentimento de suicídio, a pessoa pega, que está do outro lado, fala, tem uma janela aí? Tem. Vai lá, abre a janela. Tem alguma vista para a natureza? Olha para a natureza. Por isso que eu nunca penso em me matar. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes eu penso em matar outro. Exatamente. Mas aí entra a inteligência existencial, o controle emocional, exatamente, e aí você fala, sossegai. Não, deixa ele. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, tudo está relacionado, né? Dentro da nossa... daquilo que Deus nos fez, o corpo, a mente, o relacionado com o espírito, aí a questão da alimentação, a questão dos exercícios físicos, tudo isso é um conjunto que vai te gerar bons sentimentos, vai te gerar a capacidade de você ter bem-estar. É algo fantástico. Tem uma coisa, a gente não falou ainda do nosso livro, mas nós escrevemos um livro que chama A Arte e o Poder de se Comunicar Bem, onde a gente fala, né, das capacidades que a boa comunicação, das habilidades que a boa comunicação ela pode trazer para nós. Uma das coisas que a gente fala aqui é a respeito da influência que o gesto tem na sua mente. Sim. Então a gente fala das power poses, né? Isso aí a Amy Cuddy, ela comprovou, ela fez um experimento onde se você faz determinadas poses, você envia estímulos e neurotransmissores para o seu cérebro, para o seu organismo, onde você vai passar a se sentir melhor através da sua pose. Então, a pose que você diz a postura. A postura. Então é assim, quando eu tô triste, a minha postura fica de um jeito, fica certo? meio que atrofiada. Então, a minha emoção influencia na minha postura, mas a minha postura influencia na minha emoção. Então eu posso ser intencional na minha postura e também no pra pensamento. Mudar o meu, então, a via minha de mão mente. Dupla. Exatamente. Isso. Então o que a Amy Cuddy ela fala? Ela fez um teste de pessoas que ficaram 2 minutos na power posing, que é a pose do super-homem. Por 2 minutos nessa pose, o cérebro liberou adrenalina, cortisol, noradrenalina, e elas passaram a se sentir melhor, mais confiantes e mais fortalecidas por causa 2 minutos. 2 minutos. Eu acho que então, tem um efeito colateral, eu falo assim, eu acho que eu sou doido, eu acho que eu sou retardado. Então, mas é algo que você faz instintivamente para gerar boas sensações. Entendeu? Tem várias power poses. Tem um, por exemplo, que eles falam que é uma pose de poder, é você colocar a mão aqui atrás e pôr o pé na mesa.
colocar assim, é como se fosse o dono do lugar. Ou pôr os pés na mesa. Colocar os pés na mesa. Poder. Então Que o cara, legal. ele traz um empoderamento para ele através da postura dele, entendeu? E isso também tem a ver com o que o Rodrigo acabou de falar do ponto de Deus. Quando você se ajoelha, você está acessando o lugar. O espiritual. Entendeu? Aquilo que ele te deixou para conectar com aquilo que é eterno. E uma coisa importante, fica a dica pro pessoal, né? Às vezes você vai para algum tipo de reunião, vai participar de um evento, e aí a pessoa ela fica nervosa, vai pro banheiro, faz a power pose, você vai estar energizado. Respira. Não, a respiração é um poder Eu estava poderoso. falando sobre respiração. Então, e aí você vai estar habilitado, porque você vai estar produzindo dopamina, serotoninas, além desses neurotransmissores que o Manuel Carlos comentou, e aí você vai entrar diferente. Você falou, né, a tristeza. O que a tristeza gera? Ela gera uma postura colapsada, né? Sim. A pessoa vai, baixa o ombro. Aí tem pessoas que entram naquela posição fetal. Puta, queria estar no ventre da minha mãe porque lá é seguro, lá estava tudo bem, era silencioso. E isso influencia também quem dorme muito no posicionamento fetal? Sim, também. Isso diz muito do que ela está vivendo, do Sim. que ela está passando. Ela quer voltar para o ventre da mãe como uma forma de Inconscientemente, segurança inconscientemente. É. Porque o inconsciente ele se manifesta na sua postura. Sim. Ele se manifesta na sua fala, se manifesta no que seu top, sonho. né? Então, pessoal, vocês que estão dormindo aí na condição, no posicionamento fetal, entenda que você tem algum desequilíbrio emocional que tem que ser ajustado. É isso? Ou não? Não pode. A gente não pode falar que é um Generalizar. desequilíbrio. Não que seja um desequilíbrio emocional, mas é algum tipo de carência, de Exato. necessidade. Legal. Entendeu? Que ela está vivendo ali, que ela ela precisa de segurança. Entendeu? Então quer voltar como se ela quisesse voltar pro ventre da mãe mesmo, que é um lugar seguro. Aí Deixa que de tá, ser, né? a grande questão. Vamos falar de um assunto que você adora aqui, que é os gestos de postura, né? A leitura Sim. não verbal. Você sabia que quando uma pessoa está com medo, se ela vai assistir, isso foi feito testes, tá? A pessoa assistindo um filme de terror, no momento onde ela vai levar um susto, se ela coloca a mão na barriga, o susto é muito menor quando ela Diminui? põe... Por quê? Porque é um local onde é a conexão dela Umbigo, com o umbigo, é a parte umbilical. Tá ligada Então, com a mãe. faz o teste pra você ver. Então, se você colocar a mão na barriga, se você tá com medo, coloca a mão na barriga, você vai sentir mais segurança. Ou você tá com dor de barriga. Ou vai segurar o que tá quase soltando. Mas aí assim vai ficar mais seguro para poder se controlar para ir ao banheiro. Também vai te gerar segurança. Que era o meu caso agora, vencido. É isso aí. Caraca, mano. É a leitura, né? Aí você tem que fazer a linha de base pra você identificar o que a pessoa Tudo, tá sentindo. linha de base. Você fala, tá com a mão na barriga. Nossa, ela tá com medo. Ou não, ela Ou pode tá estar com querendo dor de andar de barriga. Isso é instintivo, às vezes. Lógico que quando você conhece, né, a técnica, você pode fazer intencionalmente, propositalmente. Sim. Mas uma pessoa, instintivamente, quando ela tá com medo, às vezes ela põe a mão aqui na barriga. E proteção, né? Você tá protegendo no ventre, né? Da onde são ali o local onde estão os órgãos vocês vão mais... falando, vai vendo um monte de filme na cabeça, né? Vai. Da pessoa do seu lado, da pessoa que você convive, de você, do teu comportamento. Aí tu Exato. faz uma autoanálise. Né? Exatamente. De si e das pessoas ao redor. Tá por isso. Olha só, a gente falando de um tópico que é a questão do cérebro. De acordo com o formato do corpo, a gente sabe como o cérebro está trabalhando. É isso? É assim, ó. O corpo é a parte visível da mente. Através do formato, sensação e expressão, nós conseguimos entender o funcionamento da pessoa. Então, assim, ó, numa das nossas palestras a gente fez criamos, né, falamos isso. Sawabona é um termo africano que fala eu vejo você, significa eu vejo você. Uhum. Só que não é um eu vejo você, eu vejo onde você está. É um eu te vejo profundamente, eu percebo você. O que significa isso? Um olhar atento, você consegue perceber quem é a pessoa. Então, eu consigo entender o comportamento da pessoa através do formato do corpo dela. Quando eu falo isso para as pessoas, a galera duvida, né? Uhum. Mas você teve a oportunidade de participar de uma das nossas palestras quando a gente faz a carta comportamental. Sim. Então, existem 5 traços de caracteres com dores existenciais
e habilidades específicas. Então, por causa das dores, nós adquirimos habilidades e isso vai fazendo, por causa dessas dores, vai moldando o nosso corpo para que nós passemos, né? Como se fosse... o exercício físico é um exemplo que a gente faz. A repetição faz com que você molde o seu corpo, não é isso? Sim. Com as emoções é a mesma coisa. Então, quando você passa por situações traumáticas e coisas que vão te gerar tristeza repetidas vezes, seu corpo vai tomando um formato específico, entendeu? Então, assim, como a pessoa come muito, ela vai engordar, o formato do corpo dela não muda. Então, as situações da vida também são assim. Então, é possível você, através de um olhar atento para a pessoa, você entender o funcionamento dela. Dá para você saber se ela é uma pessoa mais introvertida, se ela é mais aventureira, se ela é uma pessoa mais planejadora, se ela é mais perspicaz, se ela é uma pessoa persuasiva. Dá para você entender tudo isso só de olhar para a pessoa. E isso tem no curso de vocês, na mentoria de vocês. Tem a nossa mentoria. A gente fala. Aí, fica tipo o cara do filme, engane-me se puder. O Light to Me? Esse é um outro assunto. A leitura... Porque assim, eu vejo no filme que ele para e fica olhando pro cara, mas olha só escaneando, que legal. né? São dois assuntos que estão extremamente conectados, mas eles não são a mesma coisa. São bem peculiar. Quando a gente fala de leitura não verbal, eu estou lendo o que você está fazendo no momento. Estou lendo você fazer agora, eu entendo, também não leio pensamento, mas você entende a emoção que a pessoa está sentindo. Não sabe exatamente. Se é positivo ou negativo. Sim. Basicamente é isso, eu vou entender se a afeição na interação é positiva ou negativa, é isso. Não dá para entender o que ela está pensando. Mas quando a gente fala de gesto e postura, eu estou lendo o momento. Quando a gente fala da leitura corporal e não verbal, eu estou lendo o passado da pessoa. Que é de 0 aos 7 anos, traumas repetidos vão fazendo com que a pessoa ela tenha medos e vão adquirindo características e habilidades para que ela possa superar esses medos. Então, todas as nossas habilidades, ou a maioria das nossas habilidades, a gente tem por quê? Porque alguma coisa aconteceu que a gente teve algum medo e a gente precisou superar aquele medo através dessa habilidade. E aí fomos desenvolvendo ela, entendeu? E é possível identificar isso através do formato do corpo da pessoa. Você identifica pela face da pessoa. Qual o tipo de emoção que prevalece na vida dela. Você não consegue identificar uma pessoa sofrida? Fácil. Então, por quê? Então, não tá na face? Não tá nas rugas? Não tá na expressão? O olho caído, aquela... Eu envelheci depois que eu vim para São Paulo uns 10 anos. Pois Eu percebi isso, que eu vi os meus vídeos em 2020, que foi quando eu vim para cá. Eu tinha uma expressão... Eu já tinha 41 anos, só que a pessoa falava, nossa, você tem cara de 30, 35 e tudo mais. Eu adorava aquilo. Que bom, né? Hoje, quando eu pergunto, a pessoa fala, não, tu tem 47. Eu falei, pô, agora os caras acertaram, eu envelheci mesmo. Nunca fiquei tão chateado de alguém acertar alguma coisa. Eu adorava, os outros sempre jogavam 10 anos, 5 anos menos. Agora não, agora a pessoa fala assim, tu tem uma cara de uns 45, 40... Aí eu falei, mano, São Paulo foi bom para me crescer como pessoa, mas fisicamente eu fiquei acabado. Você vê também os políticos, quando entra pra política... depois você sai acabado. O cara parece que envelheceu 20 anos. Isso fala muito com certeza. Da questão de... Ele tá passando um processo e o corpo tá totalmente sendo... Tá demonstrando o que ele tá sentindo por dentro. O que ele tá vivenciando lá dentro. Então você consegue enxergar, por exemplo, uma pessoa que onde ela é muito agredida pela emoção da raiva, né? Isso fica marcado, né? Ela tem uma então uma eu ruga tive bem bastante, né? Não, mas você não tem. Você é um cara mais ou menos de bem... Faz assim. Aí, Você é um cara que tá de boa, tá tranquilo, mas não mexe no meu calo não, que eu avanço pra cima. É reativo. Porque tem pessoas que são provocativas e tem as reativas. Tipo, você não vai provocar, você não é uma pessoa que vai... Eu procuro ser longâmino. Isso, só que tolero, mas na hora que bate, aí vai, né? Irmãozão, não vai... Vai pra cima, né? Então, tem essas duas ruguinhas aqui assim, aqui assim, ó, isso. Essas duas aí. Uma paralela à outra, né? Na perpendicular. Minha esposa também tem essas duas aí. Quando essas duas ruguinhas vêm e falar... Sabe o que é uma coisa interessante a gente falar aqui?
porque as pessoas elas entendem que as emoções que são consideradas negativas, elas sempre serão ruins, mas não. Então, não é ruim ter medo. Então, vamos tentar entender aqui como a questão Até do funcionamento. porque o medo foi dado por Deus Pra com você algum ficar em propósito. estado de alerta. Então, Né? até a gente precisa entender a intensidade das emoções. Exatamente, Aí que vai isso. fazer mal. Até alegria, muita alegria faz mal. Tem uma música que fala, né? Rir de tudo parece que é retardado, Então. né? Porque assim, ó, se Deus nos É deu... o famoso bobo alegre, né? Se Deus fez a gente com emoções, é porque essas emoções, de alguma forma, elas vão nos proteger de algo. Então, por exemplo, quando a gente fala de medo, o medo até certo ponto vai me deixar em estado de alerta, vai me fazer me preparar para uma situação que eu preciso me preparar. Só que quando ele passa disso, ele me trava. Aí já é a parte ruim do medo, vira ansiedade, vira depressão. As emoções, elas podem ser, mesmo as emoções consideradas negativas, elas podem ser positivas. Então, o medo, até certo ponto, não vai te deixar sucumbir. Ele vai te colocar em estado de alerta. Então, você fica em atenção maior quando você tem um pouco de medo. Então, um pouco de medo, ele pode ser positivo. A raiva vai te gerar motivação. Muitas vezes as pessoas são motivadas. Indignação. Então, a indignação é um estágio da raiva, só que menor. Só que muita raiva gera ódio, vira ódio. E aí o ódio vai fazer você gerar raiz de amargura. Isso. E você começa a sofrer por causa disso, entendeu? Então todas as emoções, elas são positivas válidas. até certo ponto. Caramba. A grande questão é você gerir Tanto as emoções. a intensidade quanto o tempo. Sim. Ficar, tipo, Ó, muito tempo. Vamos lá. Por que a Bíblia fala irai-vos e não Não pequeis, não se põe o sol. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Isso. Então, você pode até se irar, mas não deixe que isso se prolongue por muito tempo, porque essa raiva pode virar uma Raiz de Amargura. amargura. raiz de amargura, e é muito mais difícil de você gerenciar isso. A diferença, nós precisamos entender também que existe diferença entre emoção e sentimento. Então aí, essa é a grande questão do que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não deixei que o sol se ponha sobre a vossa ira. Você pode passar por esse momento de raiva, mas deixa ele ir embora. Por quê? Se você começa a construir algo em você, você está gerando um sentimento. Por quê? A emoção é uma reação. Acontece algo, e aí eu reajo a esse algo com uma emoção. Ela acessa uma área do meu cérebro que é o sistema límbico. Quando eu falo de sentimento, que pode advir por causa de uma emoção, o sentimento, mas eu estou acessando uma outra área, eu estou construindo algo baseado muitas vezes naquela emoção. Então, sentir raiva, você me fez alguma coisa, eu senti raiva. Eu comecei a falar, pô, o Cândido me sacaneou. Eu queria ter raiva, que raiva do Cândido. Queria me vingar do Cândido. Nossa, que filho da mãe. Meu Deus, olha que coisa ruim que o Cândido fez. Começa a construir dentro de mim. Aí eu vou acessar o neocórtex, que é uma outra área, raciocinando. Uhum. E aí isso vai se tornar muito mais forte e vai ser muito mais difícil de você trabalhar isso. É igual você jogar lenha dentro de uma fornalha, né? Você vai jogando lenha, vai aumentando a chama, vai jogando lenha, vai aumentando a chama. Então, e aí vai te também gerando coisas ruins, né? Vai aumentando o calor, vai aumentando o desconforto. o desconforto. E aí é onde acontecem os problemas, os crimes passionais. Então é parte daí. A pessoa não tem o domínio da emoção, aquela emoção ela vai agravando, ela vai escalando, vira um sentimento. E esse sentimento gera um comportamento. Um comportamento que muitas vezes a pessoa depois ela fala, puxa vida, o que eu fiz? Mas como faz para não... Isso eu estou falando para modo geral, para as pessoas que vão nos ouvir. Como faz para não consumir isso? Vamos supor, dar um exemplo aqui. A pessoa está constantemente te provocando, te irritando, te aborrecendo, te caluniando. Vamos botar aí como um modo que todo mundo faz. Todo mundo, gente ruim. Sempre está provocando, mexendo, fazendo coisas para provocar o outro, para tirar o outro do estado tranquilo. Como não absorver? Ainda mais quando é uma pessoa, e isso é o que mais acontece, é dentro de casa. Sim. Acontece. Não é verdade? É o que eu falo. Cara, o ladrão não nasceu numa rua. Ele não nasceu no mercado que ele roubou. Ele nasceu dentro de uma casa. Sim. Dentro de uma família.
Então, qual foi o tipo de informações que foi gerado para ele ter esse comportamento? Então, como também, são 2 tópicos que eu estou falando aqui, como também não absorver as críticas, vou falar uma coisa que eu estou vivenciando, estou com 2 mentorados, assim, pais narcisistas. Sim, é difícil. E a gente sabe que tem um narcisista passivo e o ativo, ok? Sim. Aí quando um é ativo e o outro é passivo, os 2 são narcisistas e pressiona, machuca, e aí por mais que você dá as informações, mostra por que eles agem desse jeito, mas a pessoa consumiu e continua consumindo essas informações tão negativas e vai criando raiz de amargura, vai escalando, vai aumentando a ira, vai ter uma hora que tem que ter cuidado, que ele pode dar um gás, explodir, e o efeito a gente não sabe qual pode ser, a gente pode até imaginar, mas o que pode ser de pior é o que acontece. Como não consumir esse tipo de... Então, você está falando, a pessoa ela está inserida nesse ambiente familiar. Isso, nesse ambiente. Então, os pais... Vamos colocar os pais. Os pais. Tipo, ela não tem como sair de casa naquele momento. Eu tenho mentorados que não tem como. Sim, inclusive, um é de menor, foi contratado por mim pelos pais, e eu falei com os pais, o problema deles é você. O bom do Cândido é que ele fala na cara. Mas eu falei, o cara conseguiu absorver e a mãe me atacou. Aí eu peguei e falei assim, notoriamente estou te mostrando como o problema é você. Eu te dei uma informação valiosa e você me atacou. É o que você faz constantemente com a sua filha. Então, como não absorver isso? Como a pessoa o primeiro ponto, a menina, né, eu não sei se procurou você pelos pais. Não foi os pais que procurou, reclamando do comportamento da menina. Pois é. Então, já é positivo ela procurar ajuda. Isso é muito importante, porque tem gente que não consegue procurar ajuda. A questão é de você ter, né, pais narcisistas, né, como você falou, uma hora um está numa situação ativa, outro está na passiva, que é o masoquista e o sádico. Então, quando ele tem a oportunidade de macetar o outro lado, ele maceta. Aí o outro lado, ele se encolhe. Aí quando inverte, ele vira o sádico e o outro vira o masoquista. E é uma ambiência que é construída e um depende do outro. Se você tirar o pai, a mãe, ela definha. Se você tirar a mãe, o pai definha. Porque eles se retroalimentam disso. Só que, obviamente, o filho é prejudicado. Sim. Então, o que vai acontecer? A pessoa, né, no caso, a menina, ela precisa trabalhar a sua mente para que não deixe essas críticas que vêm dos pais ou essa forma que o pai ou a mãe trata a criança entre na mente dela. Então ela precisa se blindar e ela vai ter que administrar as emoções e os sentimentos. Então isso que ela está fazendo, essa mentoria, vai ajudá-la a fazer isso. Porque a questão, assim, a pessoa que é narcisista, ela nunca vai procurar a clínica, porque o problema não é ela, o problema é sempre o outro. Mas ela procurou, ela não procurou para ela procurou para a filha. Então, pois é, só que ela... Porque a filha está atrapalhando ela. Outro, Então justamente ela fez isso, ela falou assim, o problema é ela, não sou eu. Mas por que o problema é ela? Porque a filha deve estar atrapalhando essa vamos dizer assim, essa criação que o casal criou. Então, você está atrapalhando, como eu não sou o problema nem você, é ela, vamos jogar ela para fazer terapia. Só que a terapia está falando, não, o problema não é você, são os pais. O problema, não, nós não somos, não. Eu não tenho problema? Imagina que eu tenho problema. O problema é sempre o narcisista, ele se coloca como centro, entendeu? Isso. Ele é o centro de tudo e o mundo gira ao redor dele e ele precisa que o mundo o sirva. Essa é a sensação, é o tipo de pensamento. Então ele sempre está certo. Se você não fez para ele, alguma coisa você fez de errado, o problema sempre está em você, nunca está nele, entendeu? Sabe, a questão do narcisista é assim, não é a pessoa, é o que a pessoa pode gerar para ele de positivo. Se não está gerando positivo, afasta. Isso. É assim que ele trabalha. Então ele não tem um carisma, uma empatia por você ser o Cândido, tá? O que o Cândido ele pode me oferecer, o que o Cândido está me oferecendo que alimenta esse meu narcisismo, me alimenta as coisas que eu quero fazer, que eu quero realizar. Percebe? Quando o Cândido não oferece mais, ele descarta a pessoa. É assim que ele trabalha.
Então, o narcisista ele vai ser sempre os seus súditos. Estende o tapete. Vai falar, você é o cara, você é lindo, exatamente. Você é maravilhoso. O narcisista vai ter essa pessoa, esse que vai corresponder àquilo que ele espera, que é o que ele idealizou de ego para ele, entendeu? E são extremamente egocêntricos. Total. Egocêntrico no sentido de eu sou a pessoa. E aí, o que acontece? É muito difícil para ela entender que o narcisista é uma pessoa onde passa deixa a terra arrasada. Ele acaba com as pessoas que estão ao redor dele. Ele destrói as pessoas. E é muito difícil ele receber esse feedback. Fala, imagina, não sou eu o problema é você. Você que é um péssimo terapeuta e não conseguiu identificar o problema, minha filha. Sempre. É assim, cara. Ele é o terapeuta do terapeuta. O narcisista é dessa forma. E tem cura? Não. Sabe por que não tem cura? Porque o narcisista não vai para a clínica, ajuda. Ele não procura ajuda, ele vai procurar outras pessoas que vão satisfazer o seu ego, né? Vão satisfazer aquele ideal de ego que ele tem dele mesmo. Ele pode gerenciar, melhorar os relacionamentos, mas quando ele percebe, ele vai exatamente, isso. Quando ele vai perceber que isso está o afetando. Se está afetando, ele pega recua um pouquinho. Ele recua um pouquinho, entendeu? Na psicanálise a gente tem o amor de Tântalo. Tântalo era um personagem da mitologia e que assim, ele queria tanto uma coisa, ele fez uma coisa e puseram ele como uma punição dentro de um lago. E aí esse lago, ele estava com muita sede, aí o lago ia subindo, aí quando chegava aqui para ele beber a água, baixava de novo. Os deuses, né, que colocaram ele naquela prisão ali. Então é o amor de Tântalo. A pessoa, ela vai, e aí a pessoa que está num relacionamento narcisista, e ela é a vítima desse relacionamento narcisista, o narcisista fala assim, não, vai melhorar, imagina, as coisas vão estar boas. Aí ela, tá bom. Aí vai, aí chega e dá paulada, bate, né, arrebenta, fazendo uma coação moral, fala, você não presta, você não... Aí, volta, né? Aí depois... Ela fala, não, mano, mas o problema sou eu mesmo. A pessoa que é a vítima do narcisista. É eu. Então eu preciso melhorar. Então eu preciso sempre melhorar, eu preciso crescer. E aí vai subir naquela água. A hora que ela vai beber, agora ele mudou, né? Eu tô fazendo tudo para ele ou para ela, agora mudou. A hora que vai beber da água, a água baixa de novo. Então é um amor tantalizante, nunca é satisfeito, nunca ele é preenchido, entendeu? E todos nós temos um pouco de narcisismo? Ou não? Eu acredito que até certo grau, eu acho que sim, né? A pessoa ela vai olhar primeiro para si, né? Mas isso a gente precisa entender até onde vai ser saudável ou não. Porque assim, uma coisa que é interessante também a gente entender é que existem relacionamentos narcisistas também. Não é porque a pessoa tem um relacionamento narcisista com alguém que vai ter com outro. Exato. Às vezes ela está sendo narcisista com uma pessoa. Então, porque às vezes, são as relações. Isso, né? Exatamente. Então, encontrei alguém que vai se submeter. Aí ele vai, pá. Um dos traços que a gente está falando aqui, que é o terceiro traço, que é o traço persuasivo, ele tem muito essa característica. Ele vai identificar no ambiente, vai tentar persuadir ou manipular, dependendo do caráter dele. Ele vai tentar fazer a manipulação. E aí, como que ele vai fazer a manipulação dele? Ele vai usar 3 tipos de ferramentas. Ou o vitimismo, ou a sedução, ou o autoritarismo. Tudo depende do ambiente que ele tiver. Se ele tiver num ambiente onde ele é o mais forte, ele vai usar o autoritarismo. É o que manda aqui, entendeu? Se ele tiver num ambiente entre iguais, ele vai usar a sedução. Pô, Cândido, só você pode fazer isso, cara. Mais ninguém. Sedução. Se ele se sentir como o menor do ambiente, ele vai usar o vitimismo. Não, ninguém liga pra mim. Mas ele vai manipular. De qualquer jeito, ele vai manipular, entendeu? Ele conhece essas ferramentas e de acordo com... Não, é inconsciente, velho. É inconsciente, sim. Só que o que é assim, né? Aí a gente precisa fazer um corte, porque tem os transtornos, né? Também, sociais. Nós não estamos falando de transtorno. Estamos falando de traços de caráter, né? E também de personalidade. Quando entra no transtorno, tudo isso que o Manuel Carlos ele comentou vai estar assim muito agudo. E ele não mede consequência e ele também não está nem aí para aquilo que ele vai causar. Aonde comete crime, aonde existem, né, os delitos que são feitos. Por quê? Porque ele não se importa com ninguém. Né? Ele não está aí com ninguém.
E aí, dentro da psicanálise, a gente tem uma das personalidades que é o perverso. O perverso é um problema que teve, né, na hora do pai entrar na relação, né, quando a criança era pequena. A mãe não permitiu que esse pai entrasse, e aí a criança, ela subjetivou, no sentido de que ela não precisa do pai, ela não precisa de autoridade, ela não precisa de alguém para fazer as regras, e ela não precisa cumprir regras. Então ela cresce, desenvolve essa personalidade e ela manifesta isso no seu dia a dia. Então, para ela não cumpre lei, não respeita a professor. Vou respeitar policial por quê? Vou respeitar não respeita a autoridade. Não tem respeito à autoridade. E a gente vê que tem muitos perversos mas na política, hoje... no judiciário. E o pior é que a gente está vendo também crianças já perversas. Sim. Mas é aí que está. Aonde tudo acontece, é na infância. É ali, ó, ventre da mãe, infância, e aonde que até que idade que as personalidades elas se estruturam? Até 11, 12 anos. Então, o bom de você ser pai e mãe funcional é que você vai possibilitar ao teu filho ser um adulto equilibrado. E se você não for um pai e uma mãe funcional, dentro daquilo que seria, né, o ideal, a criança ela vai tender para uma personalidade do desequilíbrio, ela vai para a perversão ou para a psicose, viver num mundo fora da realidade, paralelo. Por quê? Eu não quero viver aqui, no meu mundo tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é melhor. E aí, dependendo de como seja, né, aí é os transtornos, esquizofrenia, a pessoa se desconecta totalmente da realidade e vive num mundo totalmente dela. Ela não consegue voltar, entendeu? Caraca. E quando volta, o que acontece? Dá crise. É isso que eu tenho que fazer, é a realidade da crise. E como é que faz pra não viver com gente assim, mano? Você tem que ter inteligência emocional. Emocional. O que é inteligência emocional? É você agir cognitivamente ao invés de reagir emocionalmente. Então você precisa passar pelo filtro da razão. Né? Você sente a emoção, é impossível você não sentir. Não tem como, mas saber você lidar com maneja. ela. Você precisa manejar, entendeu? Então Vou abrir o jogo aqui agora. Vou fazer uma sessão terapêutica aí. Vou abrir o jogo aqui. Galera. Antes de você chegar, eu recebi algumas mensagens, eu falei assim, mano, que covardia que esse pai tá fazendo. Eu falei, gente... Eu respirei fundo e falei, dá vontade de falar lá baixúria, tá ligado? Pegar e... Entrar no manto, né? Mano, mas um manto inverso. Exatamente. Pegar um manto de verdade, cobrir e socar. Aí a pessoa falou assim, você não vai fazer nada. Eu falei, agora não. Aí, por que você não vai fazer? Eu falei, porque agora não é o momento. Não toma atitude com raiva nem ira. Exatamente. E eu também tenho uma pessoa que está por mim, que é o próprio Deus. Isso. E também entendo que Deus não age em cima de raiva e ira. Ele age em cima de justiça e misericórdia. Aí a pessoa falou assim, não, mas eu tô com medo que você faça alguma coisa. Eu falei, você pode ter certeza, eu vou fazer algo, mas não agora e não de forma leviana e não igual a essa pessoa. Atitudes eu vou tomar, jurídica, ok? E um posicionamento para a pessoa entender assim, eu não estou lidando com idiota. Mas eu estou com medo. Falei, não, aí eu falei, é natural, tenha, só não deixe isso te consumir. Isso. Eu falei exatamente isso agora. Exato. Eu só não deixe te consumir. Vamos ressignificar? Aí eu fui e mandei uns vídeos bem para quebra de estado. Sim. Brincando, zoando, algumas coisas. Isso é terapêutico. Isso. Aí ela falou assim, tu é maluco, nada a ver os vídeos que tu mandou pra mim. Eu falei, tu gostou? Eu gostei. Saiu do estado. Aí eu falei, ela, gostei. Nossa, já vi umas 3 vezes. Eu falei, pois é, eu também vi. Mentira, não tinha visto não, mas eu tinha visto em outra ocasião. Mas aí eu pensei, falei, caraca, mano, tem que ter muita paciência, porque uma coisa que as pessoas falam dentro da igreja, e vocês me corrigem, eu já escutei isso, o velho homem morreu. Não morreu. Ele tá ali e a gente tem que ter cuidado porque ele pode se manifestar e aí você retroceder às atitudes que você tinha antes. E aí vem a inteligência emocional, que foi o início da conversa da gente, e fruto do espírito. É a inteligência existencial. O que é a diferença para que o velho homem não domine? É o quanto você dá, né, para o Espírito Santo agir no seu espírito. Porque é o teu espírito que vai dominar a inteligência emocional. É ele que tem pleno domínio. E o homem natural, que não tem esse acesso, ele vive pela emoção e pelo instinto.
Não é assim? E aí as Aí consequências... você vê, carnaval, o que é? Libera o instinto e vai. Tá certo? Exatamente. Como que a pessoa compra? Ela compra pelo instinto e pela emoção. A razão é o último caso. Aí depois ela chega em casa, por que eu comprei isso? Não tinha nada a ver, mas foi levada por um instinto ou por uma emoção. E aí depois quando a razão ela entra... Que é o dinheiro, que é pagar o boleto, é pagar o cartão. O cartão, ela fala, meu amigo, por que eu comprei? Porque você foi levado. É aí onde entra, né, o marketing. Ele vai te levar, disparar os gatilhos em você para gerar aquelas sensações boas para levar você a consumir. Só que muitas vezes você consome, muitas vezes, a maior parte das vezes, o consumo, ele não tem consumo de necessidade. É um consumo de emoção. Né? Você compra por emoção. Por emoção. Né? Exato. Aí você senta e fala, mas caramba, né? Comprei isso aqui, nada a ver. Entendeu? Assim, ó, uma pessoa emotiva, às vezes a gente entende que a emoção é só uma pessoa que chora. Chora, não tem nada a ver com cara, choro. Emoção, nós falamos aqui, emoção é raiva. Uma pessoa emotiva é uma pessoa que vai agir mediante a raiva. Uma pessoa emotiva é uma pessoa que vai agir mediante o medo. Exato. É uma pessoa que vai ou não agir no caso do medo, porque ele pode também falar fazer nada. Dependendo do estágio do medo, ele não faz nada. Não faz nada. É uma pessoa que vai agir conforme a alegria. Ai, tô feliz. Tô feliz, vou comprar tudo que tem na frente. Entendeu? É uma pessoa que vai agir conforme o nojo. Entendeu? Então, quando uma pessoa é emotiva, ela vai agir conforme a emoção que ela estiver sentindo ali na hora. Não é só tristeza. Se você for no mercado com fome, você compra mais. E você vai comprar um monte de porcaria. Sabe o que eu tô fazendo agora? Quando eu vou no mercado, se eu tiver com fome, sempre tem uma padaria lá dentro. Eu compro primeiro na padaria e depois eu saio fazer compra. Exato, porque você é levado pelo teu instinto. Sim. A fome. Naturalmente. Né? Naturalmente. Eu tô com fome, então eu preciso me proteger e estocar. Sim. E aí você vai lá e compra. Aí você chega, toma café, come. Mas não acredito que eu comprei tudo isso, cara. Sem necessidade. Quantas vezes eu saí pensando, eu vou comprar isso e passo a compra do mês? Falei, que dura 15 dias, que não cabe no mês. Vou falar pra minha esposa pra ir no mercado depois que ela comer. Depois do almoço sempre, né? Mas eu faço isso. Isso eu aprendi foi com Augusto Cury. Ele fala, não vai fazer compra com fome. Exato. Você vai comprar mais. Exatamente. Gente, a minha esposa tá aqui atrás. Eu tô brincando com ela, deve estar brava aqui comigo. Eu tô sentindo vir uma energia, né? Uma energia negativa. Quase veio um tênis. Ó, sobre essa questão de alimentação, porque foi o que vocês falaram, tem vários tópicos pra gente entender as pessoas. Sim. E cuidar de si mesmo, que não é somente só absorver conhecimento. Você tem que praticar o conhecimento. Exato. Sim, você ser uma caixa d'água. A sabedoria. Porque todo mundo nós temos acesso a muito conhecimento, mas como que você vai aplicar o conhecimento vai mostrar a sabedoria. Então, a gente deixa esse tópico para o próximo podcast. Vamos falar sobre isso. Você falou de 5, são 5 traços. Caráter, e aí, gente, vamos bater na tecla só nesses 5 traços, ou então cada a gente pode falar de um traço, ou 2 traços. Bora. Beleza? Vamos fazer esse compromisso para a galera aprender um pouquinho. E eu já recebi esse livro aqui, maravilhoso. Gente, já tem mais de 1 hora. Já deu 1h30, eu acho, aqui, né? É? Não? Mais de 1 hora já tem. Tem. E aí, eu fico... É porque eu viajo, mano, isso aqui. É que tem muita coisa. Tem uns que eu quero acabar logo. Nunca vou falar quem é e jamais. Tem uns que eu durmo. Eu paguei esse mico já 2 vezes. Ô, louco, sério, eu te falei, né, que eu dormi no podcast. A mulher começou a falar e eu tinha intimidade com a pessoa, ela bateu na mesa. Bum, bum. O que foi? Eu falei, nada. Eu quero perguntar o que foi, né? Mas eu sabia o que era e não perguntei. Mas não é desmerecer aquilo, é a questão que... É um assunto que te interessa. Entendeu? E deixa você mais avivado, mais atento. E eu vou querer ter mais sobre isso. E vou ter a mentoria também. Daqui a pouco eu que estou fazendo esse podcast, recebendo. Esse é o 2º livro deles, A Arte e o Poder de Comunicar Bem. Isso se enquadra em vários aspectos, né? Vários aspectos. Comunicação não verbal, comunicação visual. Comunicação interna. Quando a gente fala de comunicação, a galera acha que é só eu falar com alguém. Não. Então, é muito amplo. Para começar, comunicação interna. Como eu me comunico comigo mesmo? Isso.
Como eu lido com os meus picos dos meus traços de caráter, os meus medos, as minhas emoções. Cada um tem uma forma tem diferente. uma forma né? diferente. E, logicamente, a gente também fala sobre a comunicação externa, que é a inteligência social e linguística. Exatamente. Você falou um tópico de inteligência, hoje estão falando muito de inteligência artificial, você falando de inteligência autêntica. E vamos falar disso no próximo podcast. Falar de inteligência autêntica aqui. Exatamente. Deixa aí, faz o teu CTA. Faz o CTA. Rapaz, que é isso? Não esquece não. Chama pra ação. Curta, comenta, fala suas redes sociais, tudo mais. Pessoal, então, prazer estar aqui com vocês. A gente ama fazer o que nós estamos fazendo aqui, falar sobre comunicação, falar sobre desenvolvimento humano. Nós temos muita coisa para compartilhar com as pessoas. E você que se interessa por desenvolvimento pessoal, por como se comunicar, por autoconhecimento, nos procure. As nossas redes sociais é @programawin e @Manuel Carlos Coelho Win. Vou falar do meu irmão aqui, que ele tá mais velhinho, ele não vai lembrar. @Rodrigo Coelho. Vergonha, Só porque é o vergonha, né? Velho, cara. Ele aproveita. @Rodrigo Coelho Win. Mas sabe o que é legal, gente? Todo mundo tem medo deles. Aí eu falei pro Felipe, o Felipe veio com a gente, aí eu fico brincando com o Rodrigo. Falei, Felipe, isso é coisa de irmão mais novo, velho. Ninguém mais pode zoar ele, só eu posso. Esse zóio dá ruim, E né? sair impune, Mas muito obrigado. Se quiserem encontrar vocês, eu vi que vocês têm uma base agora aqui em Alphaville também. Tá aqui do lado aqui. Qual é o endereço? É Alameda Rio Negro 503. Isso, 503, inclusive. Sala 1912. A gente tem bastante coisa lá, né, Luciano? Que a gente faz lá na 503, na Rio Negro. Bastante coisa. É legal. Muito bom lá. Muito gostoso. Obrigado, senhores. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo. Vamos para a próxima. Gente, fica atento. Tem uns cortes poderosos que vocês viram aqui. E até a próxima. Deus continue abençoando vocês ricamente. Amém. Obrigado, Caio. Deus abençoe. E como fala? Croquete.